Recomendo Cast, pode confiar. Recomendo Cast pra conectar. Recomendo Cast, é relação, negócio, ideia, evolução. Fala, empreendedor de sucesso, tudo bem com você? Muito boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu não sei que horas você vai assistir aqui o Recomendo Cast, mas seja muito bem-vindo à sua mentoria empresarial da semana, sempre com um assunto muito relevante para você já começar a semana de forma diferente. Agradecer a Belga Produções, que é o estúdio que sempre nos acolhe aqui da melhor maneira. Para você que quer gravar o seu podcast, cursos, mentorias, aqui tem toda a estrutura para você. E também agradecer a Associação Comercial de São Bernardo do Campo, que também acolhe os times do Recomendo aqui de São Bernardo, que está sempre parceiraço do Recomendo, e a gente leva sempre soluções diferenciadas para você. Deixa eu te fazer uma pergunta, empresário. Vocês viram que o índice de endividamento das pessoas no Brasil está beirando aí 80%. Está muito alto. Como é que está o teu planejamento financeiro? Seu planejamento orçamentário? Muitas vezes esse é um tema extremamente importante que a gente quer fechar os olhos, porque a gente sabe que dói. Então, sobre esse tema importantíssimo para você, ele que é muito experiente, ele que é CFO, e você vai descobrir o que é CFO com Igor Mioto. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado pela oportunidade. Mais barulho. Isso, boa. Como você começou, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas vai é chegar. Bom alguma coisa. Exato. Legal. Obrigado por você estar aqui. Prazer é meu. Tenho muito carinho por você, sempre trocas riquíssimas. Isso aí. Igor, quem é o Igor? O Igor era uma pessoa que começou há 42 anos atrás na área financeira, que depois virou área de gestão, com o tempo, né? Trabalhei, desses 42 anos de trabalho, 37 foram no mundo corporativo, então eu venho de LHS Ericsson, Alstom, Samsung, Bull, ou seja, empresas multinacionais francesas e alemãs, basicamente, e sempre na área financeira, né? Sempre trabalhando com a área de finanças, de planejamento, um pouco mais para o final da carreira na parte de planejamento estratégico. Então isso fez toda uma evolução, vamos falar assim, e aí a partir dali, quando eu me aposentei da corporação, eu fui para a área do empreendedor, e aí montei a minha primeira consultoria. E aí estamos aí até hoje na consultoria, trabalhando de vento em popa aí. Sempre trazendo insights muito importantes. Quando a gente trabalha no mundo corporativo, a gente aprende bastante. Quando se trata ainda de empresas alemãs, processo é primordial. Sim. Quando a gente fala de planejamento financeiro, o que não pode faltar? Onde que as empresas erram tanto? Principalmente o pequeno, né? O médio e pequeno. Na verdade, primeira coisa, o pessoal acha que planejamento estratégico, a expressão é muito rebuscada, então todo mundo acha que não é para mim. Uhum. É muito técnico, só as grandes empresas têm. Não é. Planejamento estratégico, ele está em tudo. E eu sempre inicio qualquer palestra, ou qualquer insight que eu esteja falando, eu sempre começo o seguinte: eu sempre vou lá atrás e pergunto a seguinte coisa: o que é mais importante numa empresa para você? Ou o que é mais importante na empresa? E aí você tem várias pessoas falando: produto, cliente, enfim, vão enumerando uma certa coisa, mas deixam o mais importante de fora e nunca falam. Que é o quê? É dinheiro. O caixa da empresa é o mais importante. É mais importante que o cliente? É mais importante que o cliente. É mais importante que o produto? É mais importante. Sem caixa a gente não faz nada. Indo desse pressuposto, as suas contas pessoais, você tem um esmero, você controla, você vê, porque o dinheiro é seu. Uhum. Você não aplica isso na empresa. E para aplicar isso na empresa, você precisa se planejar. O planejamento é simples, não é uma coisa rebuscada. Você vai trabalhar e alocar os teus recursos e o teu dinheiro de uma forma mais inteligente. O empresário precisa perder ou ganhar, vamos falar assim, né? Ganhar tempo de 10 a 15 minutos por dia para pensar no negócio dele. Se ele fizer esse exercício, automaticamente ele vai sentir a necessidade de planejar, de se preparar
Porque hoje, o empresário no Brasil, ele tem que se preparar para o pior todos os dias. É porque a gente só recebe boas notícias, né? Porque justamente a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Sim. Então, enquanto você tem um cenário muito volátil, então o que acontece? Você tem que trazer isso para a tua realidade do teu segmento e do teu setor. Então, aí é a cereja do bolo. Aquele que está preparado com o planejamento, ele consegue ir longe. E a maioria das empresas, eles acabam ficando à mercê do vai da valsa. Vamos que vamos. Vai indo. E onde leva isso? Onde numa estatística que hoje é uma estatística muito triste. 60% dos negócios fecham em 7 anos. Cara, é pesado demais isso. Então, se o cara senta 10 minutos, 15 minutos por dia, pensa um pouquinho no caixa da empresa, como é que ele pode otimizar, como é que eu faço isso, ele vai embora, ele segue. E o importante é que muitos empresários, eles não têm a ciência de que eles não precisam fazer isso sozinho, eles podem ter a companhia de alguém para fazer, para que possa repartir com ele os teores da decisão, embasar, fortalecer e seguir em frente. Isso que você traz é muito importante pelo seguinte, se a gente vamos pegar 30 anos atrás, quando as pessoas começavam a empreender, em tese a vida era mais simples. Sim. Tanto para você conquistar cliente, para você posicionar a tua marca, a tua empresa, a gente tinha um cenário diferente. Hoje a gente tem tecnologia, velocidade da informação, transformação do cliente, reforma tributária, uma série de coisas, globalização completamente intensa. E o empresário, quando ele começa, ele tem um desejo, ele tem um sonho. E não necessariamente ele é aquela pessoa que entende do financeiro ou tem um sócio que entende, que faz. Qual é o papel do CFO? O que é o CFO dentro de uma empresa para ajudar esse empresário a não tomar as decisões sozinhos? Na verdade, o CFO é uma função dentro, vamos chamar de função da empresa. Na verdade, ele é um cargo. Você vai nas corporações, ele é o número 1 de finanças da corporação. Mas quando você traz essa cultura de CFO para dentro das empresas menores, ou então das empresas dos empreendedores, do empreendedorismo, o que é o CFO, basicamente? É o cara que ele vai te balizar as tuas decisões no âmbito de tomar cuidado no aspecto financeiro, fiscal e estratégia. Boa. Então, o que acontece? Como todo bom planejamento estratégico, você tem, tá bom, aonde eu quero chegar? Sempre. Você começa por aí. Então, tá bom, eu quero chegar, sei lá, daqui 20 anos eu quero ser o número 1 em bebidas gasosas. Tá bom, beleza. Como é que você faz para chegar? E aí você vai montar todo um plano estratégico, vendo marketing, mercado, aonde eu posso, que tipo de fábrica e tal. Só que isso tem que estar balizado aonde? Dentro de números. Se você não tiver os números, não vai chegar em lugar nenhum. E o CFO, ele trata de tomar cuidado desse mundo. Então, ele vai trabalhar na parte de estratégia com você, mas depois vai trabalhar no seu dia a dia. Ou seja, ele vai fazer o controle de custo, precificação. Se o teu sistema tributário está ok, porque hoje você tem basicamente, você tinha, né, 3 sistemas tributários, hoje tem uma mescla que a gente não sabe o que está vindo por aí, mas enfim. E qualquer coisa você pode estar pagando mais imposto, está se sobrecarregando, está forçando caixa, está forçando recurso. Ou seja, o CFO ele vai te dar efetivamente uma noção e vai te assegurar que a empresa está nos trilhos corretos. Boa. E se tiver algum desvio, ele vai rapidamente dar o remédio correto para poder virar. Né? Que é essa a grande jogada. Se você tem controle na mão, você consegue de uma hora para outra mudar efetivamente e para a sangria, para problemas, para uma série de coisas. Então, esse é o papel do CFO. Ele está ali para ajudar efetivamente a empresa sair financeiramente de situações indesejadas e ajudar o planejamento da empresa como um todo. É porque a partir do momento que você tem a clareza, a hora que você vai, eu quero comprar uma máquina, esse é o melhor momento para eu comprar a máquina? Eu tenho orçamento para isso? Porque aí vem o planejamento orçamentário. O volume de produção que ela vai gerar a mais, o mercado
A demanda vai atender. Eu tenho para quem dar isso aí ou não? Vai me dar rapidez? Como é que eu faço isso? Ou seja, é tudo um jogo de situações em que você tem que sentar e se planejar. E às vezes, o empreendedor na ponta, ele só tem o sentimento: eu preciso comprar a máquina. Eu preciso atender meu cliente mais rápido. Mas a que custo, cara, pare? Entendeu? Eu preciso... aquele negócio... cliente é rei, mas não é Deus. Perfeito. Certo? Então, vamos tratar o cliente como rei? Vamos, mas ele não é Deus. Então, vamos pensar assim, tá bom, mas essa agilidade que eu preciso, o que vai acarretar para dentro da fábrica? Por exemplo, usando esse exemplo, que é um exemplo ótimo, a fábrica está preparada para isso? Eu consigo ter uma dimensão que a fábrica esteja preparada para alcançar o nível de investimento que eu preciso para sair na ponta com um produto melhor? E eu vou ganhar só velocidade? Essa nova máquina não tem que trazer só a velocidade, ela tem que trazer algo mais para me poder ofertar para o mercado. Porque velocidade por velocidade, entendeu? Então, quer dizer, é todo esse aspecto que tem que ser colocado dentro no papel. Eu ainda sou do tempo do papel. Somos. Do papel, para poder efetivamente você sentir e tomar a decisão correta. Basicamente isso. É olhar realmente, porque a gente é bombardeado de um monte de informações. E naturalmente o mercado vai falar pra gente: olha, se você não comprar essa máquina, você tá atrasado, você vai perder isso. Mas ela vai me trazer qualidade? Ou esse produto ele vai sair com um diferencial que eu vou estar à frente do meu concorrente? Quando eu tinha fábrica, nós fizemos isso. Nós fizemos algumas operações, algumas aquisições de maquinário, porque realmente me colocou à frente. Eu tinha um diferencial. Alguns anos depois, aquela máquina que 5, 6 anos atrás foi um diferencial, ela virou um problema para mim. Porque o mercado mudou completamente. E aí aquela história, desligou aquela operação. Então é como que a gente olha para esse mundo que é extremamente dinâmico. Sim. A tecnologia ela vem de uma velocidade em que você efetivamente tem que tomar muito cuidado para justamente não dar o tiro na água. Na água, exato. Então, são situações em que toda expansão de negócio precisa ter um estudo de caso, um estudo sério, para que seja para que você esteja balizar as suas decisões. Já foi a época em que você tomava a decisão pelas vísceras, né? Então o estômago está falando: vamos lá? Vamos. Então isso aí, meu avô na metalúrgica fez isso por muitos anos. Vamos comprar um torno novo, vamos comprar e vamos tocar o pau. Ô, fulano, desce a marreta aí. E aí, pum, o cara saía, vinha o fiscal da Firestone. Nossa, esse trabalho é muito rápido, então vamos fazer 10 mil peças, 15 mil. Isso aí já acabou. Hoje, cara, além de você ter que tomar cuidado no teu processo, você tem, se você quiser se qualificar para você fornecer para grandes empresas, hoje você tem auditorias das grandes empresas que vão até a tua fábrica e eles vão querer ver se você tem a capacidade, se você tem estrutura e se você é bom pagador de impostos, se você é bom pagador de folha de pagamento, uma série de coisas que sai da esfera do produto bom para a empresa de gestão competente. Perfeito. Então, é isso. Hoje, elas caminham isso. Recentemente, estava com 2 empresas na área de têxtil de decoração, fornecedores Leroy, Tokstok e tal, que basicamente tinha auditorias anuais. Para quê? Para ver se eu estava bem, se eu não estava bem, se eu tinha suporte, se eu conseguia supri-los. Só que, infelizmente, a contrapartida eles nunca dão no momento do investimento. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas aí que está. Hoje não é simplesmente eu tenho um bom produto e eu vou vender. Não. Tenho um bom produto, eu vou vender, mas eu tenho capacidade de perdurar no teu fornecimento durante quanto tempo? Né? Eu sou bom o suficiente para deixar o meu produto na tua prateleira e vender? Então, imagina, cara, nós estamos falando de grandes magazines. Então, se o cara bota meu produto lá e eu não consigo abastecer, olha o dinheiro que ele perde. E geralmente a gente quer estar nas grandes vitrines. Sim. Eu até quero trazer aqui um adendo que é muito importante, porque você está trazendo a consultoria, você
teve empresa. Sim. Você sabe exatamente o que você está falando. E você é um excelente gestor de empresa. A gente se conhece, eu nem já sei mais há quantos Há anos. muito Faz tempo. E todas as trocas que a gente teve, você na indústria, eu na indústria, e a gente fazendo aqueles brainstorms e falando justamente dessa dificuldade com os grandes players, das exigências. E muitas vezes a gente quer estar nessa vitrine, mas pode ser que essa vitrine quebre a nossa empresa. Sim. Pelo fluxo de caixa. Então eu vou comprar matéria-prima, eu tenho que pagar com 30, 60 dias. Esses caras vão pagar pra gente acima de 100 dias. Sim. Eu consigo... Consegue? Não, mas eu falo assim, se eu olhar... Eu tenho que fazer essa pergunta. Eu tenho grana pra bancar esse gap? Então, esse é o grande problema. Porque Como é que você... faz? O que acontece? Você... Principalmente o cara que tá na grande empresa, ele vai... Aquele negócio. Eu pagava... Mão de obra, 30 dias. Imposto, 30 dias. Matéria-prima, 30, 60, 90. E o cara me paga em 150. 150. Cara, a conta não fecha. Uhum. Não tem saúde para fazer isso. E aí você vai entrar nas operações financeiras, vai fazer antecipação de duplicatas, antecipação de recebível. Tem uma série de instrumentos para que você se capitalize. Mas, lógico, quando você tem esses instrumentos, você tem que ter a certeza que você tem um preço adequado, um custo adequado para que você possa financiar a tua operação e ainda restar lucro no final. Então, são variáveis que você tem que tomar. E outra, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, depende do que lado que você está do balcão, antigamente, quando você ia negociar alguma coisa, você partia do teu custo, botava o teu markup, montava teu preço, não chegava para o cliente, está aqui meu preço, o cara aceitava, não aceitava, tal, não sei o quê. Hoje, cara, você tem a concorrência. Então, o que acontece? Tem um mercado. Então, não adianta nada eu chegar e falar assim, olha, essa caneca aqui eu vou te vender a 50, sendo que o meu concorrente vende a 10. Então, além de você ter toda uma engenharia financeira para trazer essa solidez para dentro da empresa, você tem que estar antenado no mercado, porque você não pode passar do nível. Então, hoje você tem várias coisas que você tem que tomar cuidado. Justamente por quê? Porque você quer ser um player num determinado lugar e ser um dos bons. Né? Então, quer dizer, você tem que pagar o custo. E aí precisa da estratégia. E talvez a pessoa que esteja nos escutando deve pensar, pô, mas esse é um trabalho que talvez eu não consiga investir. Deve ser muito caro. E não é assim. É muito mais caro você continuar tomando atitudes erradas e com aquela velha sensação de eu tô trabalhando e cadê o resultado? Sim. Cadê o lucro? Ou mesclando o bolso, né? Pessoa física, pessoa jurídica, e você não sabe qual é o dinheiro da empresa efetivamente. Sim. Mistura tudo. Como que funciona o trabalho? Ele tem começo, meio e fim, é pro resto da vida? Não, na verdade, o que acontece é o seguinte. Primeiro passo, né? As empresas têm que estar... Empresa e pessoa física tem que ser coisas separadas. Total. E segue a vida, porque senão já começa errado por aí. Mas, assim... A consultoria ou a consultoria de gestão e finanças, basicamente, o que acontece? Você pode trabalhar por módulos. E isso é interessante. Porque a empresa, às vezes, você fala, não, porque como a gente começou agora, a empresa tem que ter um planejamento estratégico, tem que estar... mas, às vezes, a empresa não está amadurecida ao ponto de você pensar e fazer um planejamento estratégico. Boa. Isso aí vem com o tempo. E como você chega nesse amadurecimento? Através de controle. Então, você implementa controles. Primeiro, aquele negócio, eu estou dando lucro? Eu estou dando lucro? Às vezes você pergunta pro empresário, ele fala, não. Mas às vezes ele está, ele não sabe. Ou então é o seguinte, aquela velha máxima, né, que eu sempre falo. Às vezes o cliente chega para mim e fala assim, estou com um problemão. Tá, qual que é o seu problema? Eu estou com problema de caixa. Eu falei, cara, você não tem problema de caixa. Nenhuma empresa tem problema de caixa. Não? Não, nenhuma empresa tem problema de caixa. A empresa tem problema em algum lugar e o reflexo é no caixa. Ela tem problema na gestão. Ela faz uma gestão errada, ela compra errado, ela tem um custo maior, ela não precificou direito. Mas nem o caixa não é problema, o caixa é consequência. É o reflexo do que está acontecendo. É o reflexo do que está acontecendo. Então, o que acontece aí nesse meio de campo que nós temos?
um consultor chegar, fazer um diagnóstico, sentir a empresa, falar, olha, a empresa está com problema aqui, vamos por ali e vamos que vamos. Eu sempre lembro de um parceiro meu, de muitos anos, que ele chegou com essa mesma pergunta para mim, eu estou com problema no caixa, vem aqui, vamos lá, vamos ver, tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, você não está com problema de caixa, então nós vamos lá. Eu demorei. Eu tive 3 reuniões em 5 dias, pesados, de análise. Virei para ele e falei assim, o seu problema de caixa está em controle de projeto. Então ele era um cara que ele fazia esses projetos, tinha projetos na magnitude de 300 mil a 1,5 milhão. E ele controlava toda a gestão desse projeto numa planilhinha vagabunda de Excel. Nada contra o Excel, mas o que acontece? Nessa brincadeira, equipe de implementação dobrada no mesmo cliente, compra de matéria-prima ou de equipamentos fora do prazo, fora da hora, ou seja, fazia estoque de equipamentos que não precisava ter feito. Juntando tudo isso, começa a dar descasamento de caixa. Se eu compro um equipamento que eu vou usar ele só daqui 6 meses para instalar, o dinheiro já saiu daqui. Aí é que pega, entendeu? Então, a gente deu orientação para ele, vamos fazer um software, vamos investir num software de controle de projeto. Foi comprado, demorou 2 anos para a implementação, hoje a empresa está redonda. Entendeu? Então, quer dizer, não foi assim, não foi um planejamento. Não, cara, foi uma identificação de uma falha pontual e simples. Então, é isso que as empresas elas têm que estar preparadas para isso. E a consultoria de gestão e finança, como o CFO está inserido nessa engrenagem. É ele que vai determinar para onde tem que ir. Te escutando aqui, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer é que quando a gente traz a tua consultoria, ela não é só uma consultoria financeira. Você está enxergando para todo o processo, porque você vai entender aonde que está impactando. Sim. Então, para essa empresa, é um excelente ganho de você entender aonde você precisa evoluir. Com uma pessoa que é absolutamente experiente. Eu sempre falo o seguinte, eu, como consultor, eu não sou o cara que vai entrar na empresa e vai conseguir dar o remédio perfeito para tudo. Por isso que eu tenho os parceiros. Perfeito. Então é o seguinte, se eu identifico e olha, você está com um problema no teu tributário e é um problema que eu não consigo de imediato sanar, eu vou pegar no meu networking, eu vou pegar um tributário e falar assim, amigão, vai ali que tem que arrumar aqui. Sim. No trabalhista, no comercial, no RH, eu sempre vou pegar pessoas que são melhores que eu em cada setor para poder ajudar o meu cliente final. Né? Porque é isso que importa. Sim. Solucionar. É isso que importa. Então, eu sempre falo, eu trabalho efetivamente na identificação, o que dá para me consertar, eu conserto, ou dou o remédio que tem que dar, mas a partir dali, se precisar evoluir, tem que sair pelos profissionais que são mais indicados. E geralmente isso acontece. Acontece de uma forma assim, muito assim, muito rápida, vamos falar assim, porque eu identifico o problema, eu começo a dar o remédio e tal, não sei o quê, de repente o cara fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, cara, eu preciso montar um plano de bonificação para os meus executivos. Então vai planejar, então vem cá, RH, chega aqui e ajuda ele a fazer o plano de executivos. E aí vai e entra o pessoal do RH. Eu acabo saindo do foco. Sim. E vou. Mas é importante, eu sempre vou ser o cara do planejamento dele. Esse mesmo cliente que eu falei, que eu fiz todo o trabalho para fazer o planejamento do projeto, isso nós estamos falando de 8 anos atrás. Até hoje, ele me chama para dar pitaco dentro da operação Muito dele. legal. Entendeu? Então, quer dizer, são relacionamentos que você cria e você cultiva e fica de eterno. Aí entra a fidelização. Sim. Porque assim, quando a gente tem credibilidade com o mercado e tem uma rede que você confia, porque naturalmente você só vai levar as pessoas que você já conhece, que você confia, você continua sendo solucionador. Sim. Você não é naquele primeiro momento. Quer dizer, aí precisou entrar um outro profissional,
mas o ponto de contato e de credibilidade com o cliente é você. E você vai estar sempre presente. Eu falo, a melhor coisa que a gente pode fazer é marcar um acampamento, é morar dentro da cabeça do nosso cliente. No que ele pensar de problema, você é a solução dele. Mas isso demanda um tempo de investimento, de estar lá, de mostrar, de trazer os parceiros. Sim. Não é da noite para o dia. Como é que você constrói essa jornada? Cara, é tempo. É tempo. Dentro do tempo, o relacionamento no network, que isso é importante. Então, o que acontece? Dentro do networking, eu tenho efetivamente meus parceiros. Eu preciso que primeiro esses meus parceiros me confiem. Uhum. Para que a partir dali eles possam colocar isso para o próprio networking dele, para vir o resultado que a gente espera para mim. Então, o que acontece? Eu nunca, graças a Deus, eu não tive nenhum cliente que não veio de confiança. Legal. Então, todos os indicados vêm a ponto de bala. Que, ó, não, Igor, fulano de tal me indicou você, não, Igor. Né? E eu acho que a recíproca é verdadeira, porque quando eu levo para os meus parceiros, eu levo também a confiança, né? Lógico que você não vai indicar ninguém de que você não confia. É a regra básica do nosso negócio no network. Então, esse é o grande ponto. Aonde você vai pegar? Você vai pegar justamente na tua curva de relacionamento, onde você é íntegro. E também é o seguinte, no meu caso especificamente, são 42 anos de janela. É tempo. Então, é aquele negócio, querendo ou não, a carteirada você dá no começo. Ó, eu tenho 42 anos, trabalhei X, Y, Z, nesses lugares aqui, tudo bem? Tudo bem. Tem experiência internacional. Puta, legal. Então agora vamos começar. Perfeito. Então, quer dizer, é o tipo da carteirada que você dá, tem que dar, porque você tem que aproveitar as coisas que apareceram para você. Mas sempre, eu sempre falo o seguinte, quando você mostra porque a gente também tem que tomar certo cuidado, porque às vezes o volume de conhecimento que você mostra para o teu cliente pode inibi-lo. Né? Então você sempre tem que tomar cuidado não cuidado, mas ser assim. Eu acho que a ter forma a medida de certa. falar. Ter a medida certa para você falar efetivamente e transmitir a tua ideia para ele. Porque assim, eu acho que é importante que a gente fale da nossa experiência, porque isso valida. Olha, eu tô aqui na sua empresa, já fiz projetos assim, assado, com experiência internacional, cara, eu tô aqui para te ajudar, eu tenho essa experiência, tô aqui contigo. Por aí. É diferente. Eu vou contar, recentemente eu tive uma experiência muito legal, que foi assim, que eu acabei pegando a empresa agora para fazer o planejamento dela, mas foi assim, um amigo nosso me indicou essa empresa, porque ela estava com problema no conciliamento, da conciliação do recebimento, o pagamento das operadoras, não sei o que, beleza. Aí, demorou para ter uma reunião, tivemos uma reunião. Me mostrou o problema, não sei o que, me mostrou as ferramentas, não sei o que. Eu falei para ela assim, você consegue gerar Excel disso aí? Ah, consigo, tal, não sei o que, muito facinho, tal, não sei o que. Eu falei, me dá um negocinho Excel, me dá a base. Ela me deu a base. Eu mexo em Excel razoavelmente bem, né? Pela própria experiência de precisar. Exato. Eu montei rapidamente em casa uma base de dados e fiz um relatório inteligente e tal. Cheguei para ela e falei assim, ó, é isso aqui que você queria? Ela falou, tá me salvando a vida. Ela virou para mim assim, o quanto que é? Eu falei, sem nada. Passou. Deu 30 dias. Ela me chamou e falou assim, agora vamos falar sobre planejamento. Entendeu? Então são gestos que você também faz que não custa nada para você, e você está ajudando o cara que está na ponta, que está com ele nunca vai esquecer que foi você que ajudou ele na hora do vamos ver. E assim, para você fazer planilha de Excel maravilhoso, você vai lá e faz. Se você pedir para mim, assim como eu não sei fazer bolo, eu não sei fazer planilha de Excel, tá, gente? Então você tem que pedir pro Igor. Eu consigo te ajudar com outras coisas. Mas que pra gente é muito simples, que não tem mesmo por que cobrar. Só que novamente você foi lá e você resolveu a dor daquela pessoa. Quando eu preciso, vamos falar do planejamento, vamos estruturar. Você falou bastante que você tem os clientes por networking, por indicação. Você acha que o empresário hoje ele ainda tem receio de ligar para um consultor e falar assim, estou com um problema financeiro?
Você acha que a indicação acaba te ajudando muito nisso? Porque se depender dessa pessoa vir por livre e espontânea vontade, é um pouquinho mais difícil? Na verdade, o que acontece? O consultor Uhum, financeiro, porque o que acontece? Ele não é um cara que vai estar na lista telefônica ou no Google, você, consultoria financeira, e os caras vão. Cara, você mostrar, abrir as suas finanças para um desconhecido é complicado. Então você vai desde a confidencialidade, uhum. passando pela vergonha de estar com problema financeiro. Então, quer dizer, você tem esses dois horizontes assim que te pegam, né, na hora de você fazer. Então, justamente, a maioria das indicações dos clientes que eu tenho vem por indicação, porque um advogado está falando com ele, é o cara do RH que viu que ele está Uhum. precisando de uma coisa. Então, quer dizer, precisa vir efetivamente para ser efetiva. Porque você bater na porta, única e exclusivamente, falar, olha, eu sou um consultor financeiro, você tem um problema aí que eu posso atender? Não funciona isso. Cara, inclusive vai ficar puto, porque eu sei de Como é que você alguns sabe? consultores que dá uma fuçada. E a gente sabe muitas vezes, né? Se tem, se não tem, aí você vai e oferece o teu produto, o cara já tá ali machucado, já tá ferido. Você fala, tem que ter muito cuidado na Como é que forma você de soube? A abordar. primeira coisa que o cara vai falar, Como é que você soube? Entendeu? Então é complicado, porque, assim, a questão não é melhor ou pior, ou os ramos são totalmente diferentes, mas assim, quando você vai falar assim, consultoria de vendas, Uhum. cara, para qualquer um que você bater na porta, fala, você quer vender mais? Eu tenho uma consultoria, o cara vai falar, não, eu quero, porque normal, Sim. tá no sangue do empreendedor Sim. querer vender mais, né? Mas o cara que com problema jurídico e problema de consultor de finanças, cara, o cara, se eu bater na porta e falar assim, ó, quer uma consultoria financeira? Deixa eu ver teu caixa. O cara fala assim, quem que é o cara que está querendo ver meu caixa? Da onde Porque você veio, o cara para. E é sensível, a Entendeu? gente tá falando de É dinheiro. sensível. Entendeu? Você acha que se a gente tivesse uma educação financeira melhor, teríamos menos problemas com relação a essa parte do planejamento, da forma de lidar, talvez até com o dinheiro? Ou não? O brasileiro é essa coisa maravilhosa, cheia de emoção. Vamos lá gastar, que o cartão de crédito a gente parcela em Vai 12, depois. 24, 36 a perder de vista. Na verdade, eu vou. Assim, os treineiros de plantão que me perdoem, mas treinamento específico, o treinamento específico não é a solução inicial. Estou falando que ele não é necessário, Uhum. mas inicialmente ele não é a solução. Eu falo para você que o treinamento técnico, ele é bom, ele é necessário, não é agora, ele tem que vir num treinamento depois. O empresário ele precisa ser treinado a entender a necessidade e a importância de você ter esse assessoramento. Então, não é você treinar o cara em analisar um DRE, analisar um custo, não, ele tem que estar primeiro ser treinado através de um RH forte e, cara, você precisa ter treinamento não só de liderança, mas também de finanças, de estratégia, de marketing, ou seja, tem que preparar o empreendedor para ele receber Uhum. o treinamento específico de cada área. Esse é o grande foco do. E às vezes o cara na ponta não tá nem querendo saber disso aí. Ele quer trabalhar, vender, ver o que vai acontecer. Se eu parar de trabalhar, a empresa vai parar. Não, cara, se você tomar um cardíaco porque você não tem um caixa para pagar no final do mês, isso vai parar a empresa. Entendeu? E não você parar 10, 15 minutos por dia para você ter um brainstorm com um cara do lado. Entendeu? Para ouvir a conversa, o empresário, o empresário no Brasil, ele deixa de escutar. Uhum. Uma das coisas que me chamaram muita atenção e na troca do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo foi que quando eu estava à frente das empresas, das corporações, eu tinha todo dia um pingando na minha sala, conversando, batendo papo e vendo tal, situações, troca de informações com outros CFOs e outros grupos, tal, beleza. A hora que eu montei a minha consultoria, parou.
parou. E aí você fala assim, com quem que eu vou falar? E é onde vai o networking, É que eu ia te perguntar, que é olha, de o bom, extrema importância. E aí o que acontece? ele pergunta e responde, eu achei maravilhoso, porque era É próximo. onde, Eu gostei, Gabi. Vai. é onde efetivamente o empresário ele tem que ir. Ele tem que ir no networking. Então, aquilo que eu falei aqui quando a gente estava conversando, que eu dou um primeiro remédio e depois eu vou procurar pessoas melhores que eu para poder fazer. Cara, é no networking que eu vou encontrar gente melhores que eu para poder balizar o meu negócio Sim. e trazer essa experiência e aplicar. Na verdade, não o que é bom tem que ser copiado, entendeu? E você tem que ir lá atrás buscar as experiências para trazer para dentro. Mas será que o empreendedor, pequeno empresário, ele acha que ele perde tempo indo num networking? Ah, eu vou sair da minha empresa, se eu sair, para. Porque a gente tem essa, nossa, sou eu, né? A gente Sim. gosta desse, somos os pequenos deuses, se a gente sair, tudo para. E não é assim. Não. Então, investir esse tempo de 2 horas para você fazer um networking, estar numa reunião, te abre muito a mente. Eu lembro que lá em 2014, quando eu comecei a frequentar os grupos, era a forma como eu aprendia e estava conectada às transformações e inovações do segmento. E assim perdura até hoje. E isso é imensurável. Eu vou te falar uma coisa que é interessante. Na primeira reunião que eu tive num grupo de networking, eu saí de lá com uma lista, marketing, fulano de Uhum, tal, website, fulano de tal. uhum. Então, assim, preciso conversar com esse pessoal. Conheço. Cara, eu tinha lá, cara, uns 10, 15 nomes que eu falei assim, cara, e isso, só de escutar o pitch da pessoa, eu falei assim, cara, por que eu não pensei nisso antes? Perfeito. Dentro do negócio, né? Porque, e mesmo com a experiência toda que eu tenho atrás em corporação. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, porque uma coisa, quando você está na corporação, o cara do marketing lá, ele já vem pensando por você na parte do marketing. Sim. Então, você não precisa fazer um esforço. O que eu tenho que fazer no marketing? O que eu tenho que fazer no comercial? Agora, quando você está sozinho lá, que a água está batendo na O seu calça ali, bumbum entendeu? ali. Então, Falou, opa. cara, você que tem que ficar pensando de tal Ela deu marketing. aquela batidinha ali, né, Gabi? Você falou, opa. Tá frio, vambora. Entendeu? Então, Foi. é basicamente isso. Então, cara, isso é de extrema importância, entendeu? E aí, lógico, as consequências disso são o quê? Você ter relacionamentos fortes. Uhum. Então, hoje, cara, a gente sabe que nem eu sei. Se eu tiver algum problema com um advogado, eu sei onde eu vou correr. Sim. Se eu tiver algum problema com eu sei. Então, e aí são parceiros, cara, que até hoje estão presentes na minha vida. Do tipo é o seguinte: só liguei para falar oi para você, como é que você está? Então, quer dizer, ou seja, você só tem o ganha-ganha ali. Total. O que eu aconselho para o cara que acha que perde tempo? Começa a participar de uns grupos online. Porque pelo menos o grupo online, você está dentro da fábrica Uhum. ou dentro da empresa, que Boa. você pode trabalhar, Você tá pode lá. fazer e trabalhar. Você não tem o trânsito, não é E aquela aí, coisa que- cara, porque você tem que se reciclar, você tem que escutar coisas novas. E quando a gente pega times como a gente tem hoje no próprio Recomendo, você tem pessoas muito qualificadas falando sobre os mais diversos temas. Então, toda palestra, toda reunião, ou ali no café, que a gente começa a bater um papo, e o que eu tô achando incrível, por exemplo, aqui na Belga, a galera chegou, tá lá, continua conversando, você sai, desculpa, gente, bati aqui no microfone, foi mal. Você sai dessa questão de uma solidão empresarial, ou de, poxa, mas com quem que eu vou conversar sobre esse tema? Tem muito picareta na internet contando história e não te entregando nada. Tem. Agora, quando você tem um convívio ali no networking, você tá lá quinzenalmente, você marca a reunião, você começa trocar informação e perceber se aquela pessoa realmente entrega o que ela está prometendo. É por aí. Sim, eu sempre falo que é o seguinte: a gente, como ser humano, minha filosofia, você tem que estar aberto a ter experiências novas. E como é que você tem essa experiência? Trocando informação, trocando experiência, trocando assim, necessidade. Olha que interessante, cara. É interessante porque eu sempre gosto de levar alguma coisa assim para o meu lado um pouco mais estudioso, vamos falar assim. Eu comecei a escutar já um bom tempo atrás sobre IA. Comecei a fazer teste de IA, comecei a montar tal. Cara,
aos 60 anos de idade, eu voltei para o Banco Escolar e eu faço uma pós-graduação de inteligência artificial hoje. Mas não é uma coisa muito maluca? Na nossa vez Cara, de chegar nos 60 anos, de ser adulto, de pensar em se aposentar, a gente tem que fazer pós-graduação em inteligência artificial, Igor. mas é legal. Não tô dizendo que é chato, mas na nossa vez, você fala, nossa, eu vou ficar tranquilo. E aí a gente vai lá e aprende. Aí a gente expande a nossa mentalidade. Mas sabe o que é legal nessa brincadeira? Eu sempre falo o seguinte, eu me divirto com isso aí. É assim, eu chego pro meu moleque, que eu tenho um moleque Sim. que se formou agora em TI, Uhum, trabalha na área de fraude, uma série de que coisas. legal. E eu falo para ele assim, cara, se quer fazer uma viagem, vem viajar com o velho. E como é que você viaja com o velho? Eu falo assim, cara, é o seguinte, eu fui o cara que fazia impressão de diário oficial da contabilidade da empresa na gelatina. Ah, me conta como é isso, que essa eu não sei. E hoje estou trabalhando no IA. IA. Como é que é trabalhar na gelatina? Era uma caixa, uma massa, geralmente ela tinha cor vermelha ou azul carbono. Uhum. E aí o que acontecia? Você pegava a matriz, que era o cara que digitalizou o balanço da empresa ou o diário da empresa, você colocava aqui, passava, tirava, ficava tudo em alto relevo, você pegava uma folha branca, colocava e fazia cópia. Sensacional. Tirava, depois você amaciava a gelatina de novo e E... fazia isso de novo. E mão ficava totalmente tingida. Uhum. Então, quer dizer, eu trabalhei na gelatina, no diário por gelatina. E hoje eu estou falando que eu estou fazendo uma pós em IA. IA. Então, ou seja, olha a tecnologia que passou pela minha vida. Entendeu? E é isso que tem que ser trabalhado. Um empreendedor, ele tem que pensar nisso. Ele tem que estar aberto à evolução. E se você estiver sentado na cadeira, no teu escritório ou na tua fábrica, sem tirar a bunda de lá, você não passa por evolução. E você vai ser atropelado. E o mercado te atropela. Vai ser atropelado porque é muito rápido. O mercado te atropela. É tudo muito rápido. Muito, Quando você muito. se ligar, já foi. Eu sempre tinha para mim que a melhor forma de eu saber como é que os meus concorrentes estavam posicionados era visitando as lojas. Isso. E eu tinha comigo sempre um objetivo, que era, ok, primeiro eu faço a conexão com os vendedores no chão de loja, para que daí eu tenha uma conexão muito boa com o comprador, porque ele só compra se o vendedor vender. Se porventura começava a ter algum problema com logística, com troca e tudo mais, eu falei assim, cara, deixa eu entrar no seu estoque, deixa eu ver como é que o meu produto está lá, deixa eu ver. A hora que eu entrava no estoque, eu via como estava o meu concorrente. Sim. Se o produto do meu concorrente estava parado ou não estava, porque eu sabia, estava empoeirado, como é que estava a condição de embalagem e tudo mais. E o que eu tinha que aperfeiçoar para o meu produto. E aí eu conseguia elevar o meu nível de qualidade de atendimento com ele num grau de credibilidade absurda. Que muitas vezes quem emitiu o pedido para ele era eu. Só que não tinha falha. Não tinha falha. Eu vou mais além, só complementando. O que você está falando nada mais é que você tabula e faz o teu planejamento estratégico. Acabou. É aí. É o que eu tenho que fazer para vender mais na ponta. O que eu tenho que fazer para o meu produto estar na ponta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que visitar as lojas, eu tenho que falar com os vendedores, eu tenho que fazer... E você faz isso virar sistemático dentro da empresa. Exato. Traz o resultado. Coloca... O cara que é o CFO, ele vai tabular tudo isso aí, vai colocar em resultado, vai colocar. Então, o planejamento estratégico é o exercício de você atualizar as necessidades da empresa no seu momento correto. Absolutamente perfeito. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que é importante que a gente fale? Ou a gente abordou bem o tema? Bastante coisa sobre tudo, atualização, planejamento, Sim. network e tal. E basicamente é isso que a gente busca, né? E eu acho que eu falaria assim para qualquer empreendedor: esteja atento às mudanças, esteja atento a tudo. Não seja o cara que pegue informações via TikTok, via Instagram. Não, cara, vá na fonte, leia um Valor Econômico, leia uma revista Economist, tenha esse hábito de leituras. Por quê? Porque ali você vai sentir como é que anda o mercado, como é que está as commodities. Principalmente, por que eu tenho que saber isso? Não, porque, cara, é o seguinte,
eu sou um cara que eu tenho uma matéria-prima que é de base importada. Cara, para mim é essencial saber como é que vai se comportar O dólar, o dólar. o câmbio. Eu sempre falo o seguinte, o empresário, o empreendedor, o que for que seja, você recebe o relatório Focus do Banco Central? Pergunta para mim, o que é o relatório Focus do Banco Central? Uhum. Cara, o relatório Focus do Banco Central é essencial. Por que ele é essencial? Primeiro que ele é de graça. Você manda um e-mail para o Banco Central, com o teu e-mail, você começa a receber esse relatório. Cara, ele tem uma previsão de médio, curto e longo prazo de inflação, taxa de dólar, IPCA, tudo que você possa imaginar. E quem que faz isso? Semanalmente, o Banco Central, ele colhe as informações dos fundos, dos bancos, dos grandes players financeiros e fala o que cada um deles espera para daqui um mês, para daqui um ano, para daqui 2 anos, como é que vai ser a taxa do dólar, como é que vai ser a inflação e tal. Condensa tudo e manda para você. Então, cara, se eu sou um cara que vou trabalhar com uma matéria-prima importada, para mim é essencial saber o seguinte, cara, como é que vai estar o dólar daqui a um ano? Como é que vai estar o dólar? Vai ter eleição. Como é que vai estar? Vai estar disparando, não vai estar disparando? Por quê? Olha só como é que você viaja a cabeça. Se eu tenho... o mercado me diz que vai ter uma alta, cara, eu já posso começar a comprar matéria-prima e fazer um hedging de cambial para me proteger da taxa de câmbio. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, são informações, lógico, você não é só essa, mas é o começo para você. Então, quer dizer, todo empresário teria que, pelo menos, toda segunda-feira, quando chega o relatório Focus, tinha no relatório Focus, só para, na hora que está tomando cerveja, não sair com vergonha e falar assim, quando você acha que vai estar a inflação? E não saber responder. Cara, se essa informação não vale o seu PDV com o Igor, eu sinceramente não sei o que vale. Porque isso é maravilhoso, né? Olha como a gente abre a semana. Sabe que eu pedi para o ChatGPT, toda sexta-feira ele me traz as principais matérias sobre determinados temas, porque a gente tem muita dificuldade mesmo de poder acompanhar tudo. Então ele ele traz um apanhado, traz todas as fontes, depois eu vou ali, eu vou ver que tem até me ajudado a gerar alguns conteúdos para o próprio Recomendo. Mas é a ferramenta, é a tecnologia te ajudando numa curadoria para você saber o que está acontecendo no seu mercado. É isso aí. Né? Então, eu não preciso pesquisar um monte, mas eu tenho uma ferramenta que vai fazer isso para mim. E a gente tem que estar informado, né? Então, porque o que acontece é você receber as informações antes demais. E aquele negócio, a velha máxima. Quem tem informação sai na frente. Sempre. Na época de inteligência artificial e análise de dados... É mais ainda. Acabou. Entendeu? Então, o que acontece? Se você tem lá... cara, hoje, se você olhar, tem e-mail, os caras pedem para revisar, para sair pela... Você até sabe que o cara está mandando via site GPT ou é ele que escreveu, entendeu? Porque justamente por causa disso, cara. Mas você, aí que tá. Muita gente se prende naquela pequena ferramentinha que pode dizer, mas não, tem muito mais coisa que você pode estar alcançando do lado. Então, é aquele negócio. Como eu ri da gelatina, para mim tudo é muito fascinante quando você chega numa inteligência artificial que você pode pegar por várias. E que você acelera em sites de planilha, que você coloca ali a informação, tem que saber o que você quer pedir, sim, óbvio. Lógico. Mas o que ela vai te acelerar de tomada de decisão é magnífico. Magnífico. Então, quer dizer, é isso. O empresário, ele tem que estar preparado para esse acúmulo de novidade. E ele vai acontecer se ele tirar as nádegas da cadeira. Absolutamente perfeito. Igor, para quem quer bater um papo com você, entender mais sobre o seu trabalho, como é que o pessoal te encontra? Cara, eu tenho meu Instagram, que é ICL Consultoria, Gestão e Finanças, Facebook, enfim. Repete o nome da consultoria. ICL Gestão e Finanças. ICL Gestão e Finanças. Vai estar aqui, na sua tela para você acompanhar o Igor. Legal. Super obrigada. Prazer. É sempre uma alegria conversar contigo, como eu falei no começo. Sempre muito bom aprender com você. E você traz as informações com muita clareza. Fica fácil para a gente entender o que a gente precisa fazer.
Conte sempre comigo. Obrigado também por fazer parte da família Recomendo. Estamos juntos. Obrigada, Igor. Legal, obrigado pela oportunidade. E precisando, a gente sempre está à disposição. É isso aí, chama o Igor. Valeu. Então, galera, já sabe, segunda-feira que vem tem um novo episódio aqui do Recomendo Cast. Mais uma vez, vou falar para cá aqui, ó. Agradecer a Belga Produções, agradecer a Associação Comercial que sempre nos permite proporcionar toda essa riqueza de conteúdo para você. Se inscreva no nosso canal, compartilhe essa informação com seus amigos empresários que precisam saber de tudo isso que o Igor trouxe pra gente. E agora aqui na câmera aberta, o meu super obrigado, valeu e até a próxima. Beijo, boa semana, valeu, tchau, tchau. Recomendo.